E a ocorrência de gripe aviária em granja comercial do Brasil tem afetado não só a avicultura brasileira, né? O preço do boi, por exemplo, caiu mais do que o da carne de frango na última semana. Quem vai fazer essa análise de um panorama geral aí do mercado pra gente é a Juliana Pila, que já está aqui ao vivo. Ela é analista de mercado da Scott Consultoria. Juliana, bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Obrigada pela disponibilidade. E, Juliana, qual que é o balanço, dos preços das proteínas na semana após o surgimento desse caso de gripe aviária? Bom, Carol, o que a gente tem assistido, comentando a respeito do mercado do boi gordo, acho que cabe a gente ressaltar que a gente já vinha com uma expectativa de baixa aí nos preços no mercado do boi gordo, quando a gente faz um acompanhamento histórico aí do movimento sazonal dos preços da arroba do boi gordo, nos últimos anos a gente percebe que em maio, as médias de maio em relação aos preços de abril, eles têm essa tendência de queda, então a gente já vinha assistindo uma pressão de baixa no mercado. Essa semana, após a notificação aí do primeiro caso de gripe aviária aqui no Brasil, numa granja comercial, o mercado ele ficou um pouco aí mais incerto com relação a quais seriam aí os problemas causados por esse novo caso, de gripe aviária aqui no país. Então, o que a gente viu no mercado do boi gordo foi ainda um mercado pressionado. A gente tem visto que as indústrias frigoríficas elas estão testando um pouco mais as tentativas de compra abaixo da referência. Se a gente pegar um acompanhamento aí do preço do boi gordo essa semana, das 32 praças que a Scott Consultoria faz o monitoramento, nós assistimos queda em 22 delas, inclusive aqui em São Paulo a gente teve um recuo de preços na arroba do boi gordo, a gente saiu aí no começo da semana na casa dos R$300, finalizando essa semana aí na casa dos 304, 303, podendo chegar até 306 aí nesse boi destinado à exportação. Ou seja, o mercado ele vem um pouco mais pressionado. E como eu disse, as indústrias elas estavam numa escala confortável que dá aí um certo suporte para essa pressão ainda mais de baixa, Então, o que a gente vê, é difícil até a gente apurar o quanto que em função essas quedas de preço vem acontecendo em função aí de uma demanda que já é mais tradicionalmente menor aí na segunda quinzena do mês e também desse aumento de oferta de animais terminados destinados ao abate e quanto que em função aí da gripe aviária, que é dessa notificação que aconteceu a respeito da gripe aviária. E quando a gente faz um comparativo, eu trouxe aqui para vocês das carnes, dessa semana, depois da notificação, a gente tem que o dianteiro bovino ele teve uma queda no atacado de 4,2%, a carcaça de frango no atacado nesse período teve uma queda de 4,9%, a carcaça suína também no atacado aqui em São Paulo teve um recuo de 1,6% e os ovos tiveram uma queda de 7,1%, ou seja, todas as proteínas já vinham com essa expectativa de baixa e isso acabou se concretizando e fica difícil para a gente definir o quanto que a gripe aviária acabou influenciando aí nesse movimento de baixa para todas as carnes, para todas as proteínas. Juliana, e por que o preço do boi caiu mais do que o da carne de frango, mesmo a gripe afetando diretamente a avicultura? Bom, o que pode justificar isso, Carol, é que na segunda quinzena do mês a gente tem um consumidor com poder de compra bem menor, a gente vê a descapitalização da população, então a gente já vê um consumidor que ele migra normalmente para proteínas de menor valor, Conforme aí, a gente vê essa competitividade da carne bovina estava um pouco pior no começo do mês, a gente então devia assistir realmente esse recuo. Então isso acabou, acho que a gente acredita que isso acabou impactando um pouco mais essa desvalorização um pouco maior aí quando a gente compara a carne bovina com a carne de frango. Agora realmente, para ver quais são os efeitos disso, a gente deve seguir acompanhando aí o mercado, que aí isso deve se ajustar aí de forma mais visível para a gente do quais as razões desses movimentos que vem acontecendo nos preços. Juliana, e quando a gente fala de ovo também, teve alguma questão, nem sei se é da sua área, estou perguntando aqui porque a gente sabe que envolve também a nossa proteína e pode ter relação aí a preço também,
Sim, os ovos, né, como eu comentei, né, tiveram uma desvalorização nesses últimos dias até um pouco mais intensa que as demais proteínas de carne, mas uma queda nos preços no atacado da caixa com 30 dúzias aqui em São Paulo, na casa dos 7%, ou seja, uma queda maior. E o que pode ter impactado, né, na proteína dos ovos, a gente já vinha com o mercado um pouco mais desajustado no mercado dos ovos, com uma oferta um pouco maior que a demanda. Só para a gente fazer uma retrospectiva a respeito do mercado dos ovos, lá em meados de fevereiro, começo de março, a gente teve aquele salto, né, aquela explosão nos preços dos ovos. Isso pode ter incentivado um pouco mais a produção dessa proteína, e aí agora a gente já vê um aumento nessa oferta e, em função disso, os preços tiveram uma queda um pouco mais acentuada. Cabe a gente destacar aqui, né, que o mercado, pensando no mercado de ovos, a gente também tem uma exportação que vem bastante robusta esse ano, em função aí dos Estados Unidos estarem comprando mais o produto brasileiro, mas, apesar disso, né, a exportação ainda de ovos corresponde, né, a uma pequena porcentagem da produção. Então, assim, o que realmente define o mercado de ovos é o mercado interno. Então, com esse aumento na oferta, mesmo com essas exportações robustas, acabou pressionando um pouco mais aí essa proteína. Acho que é isso, né, Juliana? Acho que falamos um pouquinho sobre tudo. Teve algo que eu não perguntei, que você quer aproveitar aqui o espaço para acrescentar? Alguma previsão aí para os próximos dias também? Bom, Carol, o que a gente pode falar aí para os próximos dias, né? Pensando no mercado do boi gordo, a gente tem um mercado futuro aí sinalizando para esse final de maio aí uma arroba na casa dos R$ 300, e a gente, né, como a gente vem conversando com os agentes, o mercado ele está mais incerto, ele está mais instável, então essa pressão de baixa ela deve continuar. Então, para curto prazo, pensando na arroba bovina, a gente ainda deve assistir um mercado pressionado. E como eu comentei, né, a gente tem que ver os desdobramentos com relação à gripe aviária e acompanhando se não vamos ter novos focos, né, desse problema, para realmente fazer um balanço de como que vai seguir o mercado aí. Maravilha, Juliana, obrigada pela participação e até a próxima, viu? Eu é que agradeço, Carol, mais uma vez, e a Scott Consultoria está sempre à disposição.